Olá, bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que fala convosco é o seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Moura. E eu vim convidar a vocês para estarem participando, compartilhando, assistindo a alguns vídeos que eu vou estar fazendo através desse meu canal, pastor Marcelo Moura, Cristo para Todos. É um projeto que tem por título o Evangelho para Todos. Nesse projeto estarei dando alguns estudos bíblicos, estudos da Palavra de Deus, a respeito de vários assuntos, principalmente na área da pregação, a importância da pregação na igreja e o pregador, né? Nós temos visto que, eu não vou generalizar, mas há uma escassez de pregadores comprometidos com a pregação do Evangelho, com a pregação das boas novas, com a responsabilidade de interpretar o que a Bíblia diz e não usar achismos, né? Estaremos falando sobre a preparação de uma mensagem, a preparação do mensageiro para entregar a mensagem, para entregar a palavra de Deus. A igreja, ela vive da pregação do Evangelho. O pulmão da igreja é a pregação do Evangelho. E de todos os ministérios importantes na igreja, existem dois que são fundamentais. O ministério da palavra, da pregação da palavra, e o ministério de oração. Não existe pregação eficaz sem uma vida de oração. É necessário que para a mensagem pregada tenha a sua eficácia, é necessário que o pregador ele tenha uma vida de oração. E não somente uma vida de oração, é necessário, é exigido que o pregador ele tenha profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, para não dar margem à geração de heresias dentro da igreja. E nós estamos vivendo numa época onde as heresias estão tendo seus lugares em alguns púlpitos de algumas igrejas e alguns ministérios. Isso é notável durante alguns anos. Nós temos visto heresias sobre heresias sendo pregado na igreja, porque falta pregadores, pregadoras que se empenhem no estudo profundo das Sagradas Escrituras, né? A nossa obrigação como pregador da Palavra de Deus é também ter a responsabilidade de termos uma vida dedicada à meditação da Palavra de Deus, à oração, para buscar a revelação e permitir que o Espírito Santo de Deus traga a revelação daquilo que nós estamos lendo e daquilo que nós vamos entregar, né? Nós temos analisado muito algumas falas em cima de púlpito, de frases de efeito, que eles dizem que estão inseridos na Bíblia, mas não estão inseridas na Bíblia, né? São conotações que parecem ser bíblicas, mas não são. Por exemplo, quando nós ouvimos o ditado, a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, vox populi, vox Dei. Isso é tirado de um texto lá em 1 Samuel, onde o povo ele rejeita Deus como rei e exige que Samuel consagre, separe um homem para ser rei no meio deles. Quando o povo fala isso a Samuel, Samuel se entristece, fica irado, fica aborrecido, e Deus vem tratar com Samuel, dizendo: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Dê a eles o que eles estão pedindo. Então, por isso que é tirado essa palavra, esse ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso não é um versículo bíblico, né? Não é um versículo bíblico.
Então, tem muitas outras palavras de efeitos que são colocadas, são proferidas em cima do altar, em cima do púlpito, né? que não são bíblicas, são invencionices humanas, são ditados proferidos diariamente, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, a interpretação bíblica. Por falta disso, dessa ferramenta, desse conhecimento de interpretar o texto do jeito que ele é, nós estamos vendo que existe versículos que são pegos, né? Vamos dizer assim, de uma forma solitária, extrai um versículo e dentro desse versículo quer se trazer uma mensagem aonde na verdade o contexto anterior e posterior não condiz com aquele texto que a pessoa leu, né? Há muita confusão sobre isso e isso tem gerado uma falsa expectativa e esperança nas pessoas, trazendo assim confusão. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Não é um espírito de confusão. Entendeu? A ordem para pregar veio de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Pregar é proclamar, querigma, né? É proclamar o que? O Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos capítulo 14 e versículo 17 e 18. Então há uma preocupação, irmãos, a respeito da pregação centrada em Cristo, centrada no Evangelho e não centrada no homem, né? Nós estamos vendo que nesses últimos tempos nós estamos vendo pregações onde o homem é colocado no centro e Cristo é colocado como mordomo. Há louvores em que o homem é colocado no centro e Cristo é apresentado como mordomo, né? Então nós vemos uma troca, uma reversão de valores, né? E isso tem causado problemas dentro da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que é fundamentada, basilada, o seu pilar é a palavra de Deus. A importância da palavra de Deus, ela é óbvia, ela é tão séria que o próprio Cristo, ele fala isso lá no livro no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículos de número 24 a 27, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós temos a nossa vida cristã tem que estar fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela renova, a palavra de Deus, ela restaura. Então, o ponto fundamental da igreja, de uma igreja saudável, é sim a pregação do Evangelho. Me preocupa muito quando eu vejo alguns pregadores que não têm um compromisso
em estudar a palavra de Deus, em buscar a direção da palavra de Deus, e ele chega no culto e ele senta no púlpito e começa a analisar o decorrer do culto. E conforme o culto vai andando, então ele tem uma ideia do que ele vai pregar. Isso não é um preparo. O preparo ele tem que ser feito. Paulo ele ensina a Timóteo a respeito disso, sobre a responsabilidade de pregar a palavra. Se não, vejamos lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala sobre isso, lá no capítulo de número 4, versículo 13 a 16, ele diz o seguinte: não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, ou aqueles que te ouvem. Então Paulo ele faz uma exigência a Timóteo a respeito do ministério da palavra, né? Do ministério da palavra. Primeiro, que ele tem que preservar, né? E não ser negligente ao dom que Deus deu a ele. Em outra tradução diz: desperta o dom de Deus que há em ti, né? E Paulo ele continua dizendo o seguinte, que ele precisa, no versículo 15, ele fala: medita essas coisas e nelas ser diligente para o teu progresso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tá? E por último ele dá um conselho: tem cuidado de ti. Tá? Essa palavra tem cuidado de ti, ela conota o comportamento, o caráter do pregador. O maior desafio não é simplesmente você investir tempo, porque a gente não gasta tempo estudando a palavra, a gente investe tempo estudando a palavra de Deus. Então, conota que é importante sim investir tempo em buscar interpretar, em conhecer profundamente o texto que foi revelado a nós para ser entregue ao povo de Deus, tá? Mas nós precisamos alinhar aquela revelação que Deus está nos dando, da palavra que iremos pregar, e colocar a nossa vida no centro dessa revelação e ajustar a nossa vida, né, no centro dessa revelação, ou seja, pregar aquilo que se vive e viver aquilo que se prega, né? Daí então surtirá o efeito, né, que esperamos da mensagem que pregamos. É uma pena que a gente vê alguns shows, né, que são feitos em culto, pregações que são gravadas, e depois o camarada vai comentar que estourou a boca do balão, que o negócio foi forte, Deus desceu na casa. Irmãos, no dia que Deus descer da casa, ninguém fica. Vamos falar a realidade, porque Deus é santo. No dia em que Deus descer da casa, ninguém fica. O que nós podemos falar é que o Espírito Santo, ele fluiu, ele agiu, ele operou de uma forma poderosa em nosso meio. Mas Deus descer na casa, fica difícil. Porque se Deus descesse na casa com a quantidade de pecadores e pecados que tem oculto dentro da igreja, não vai ficar ninguém. Então a gente precisa repensar a nossa linguagem bíblica dentro da casa, dentro da igreja, no arraial dos santos. Amém? Nós precisamos reaver a nossa linguagem cristã.
Nós estamos vivendo em períodos aí que já ultrapassou o limite da meninice, da falta de maturidade cristã, entendeu? A gente está vendo que as pessoas hoje elas não vão para ouvir a palavra de Deus, porque os cultos de hoje está mais importante ouvir a revelação ou a profecia que se é falada. Tá? Outro assunto que nós vamos tratar também é sobre a profecia no Novo Testamento e a profecia no Antigo Testamento. São duas coisas completamente diferentes. O ministério profético é diferente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento não se havia a palavra escrita, né? A profecia era falada. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não há a profecia, ela é escrita, ela é revelada, né? Então nós precisamos fazer essa distinção entre profecia no Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento, tá certo, irmãos? Então, olhando assim, para que uma igreja seja saudável, é necessário ter um púlpito saudável. É necessário. Uma das coisas exigidas dentro de um ministério ou de alguém que vai entrar no ministério é que o ministro ele tenha capacidade de ensinar, né? Uma das coisas que são exigidas para que seja um bom obreiro, né? Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então essas são as exigências para quem tem a responsabilidade de se ministrar a palavra de Deus, de pastorear o rebanho de Deus. Uma delas é ser apto para ensinar. E ninguém pode ser apto para ensinar se não aprende, se não busca conhecimento, né? Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz que o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, né? Há uma falta de grandes mestres nas igrejas. Temos muitos pregadores bons, mas também temos pregadores péssimos pregadores. São grandes animadores de auditório, são grandes formadores de consumidores de Deus e não discípulos de Cristo. Quando eu falo consumidores de Deus e discípulos de Cristo, eu estou falando que aquela mensagem, aquele pregador que vem com a intenção de fazer movimento na igreja, apresentando Deus como servo, apresentando Deus como aquele que está disposto a dar tudo a todos. Esses são os verdadeiros geradores, né? De consumidores de Deus. Eles ensinam ao povo consumir a Deus e não adorar a Deus. E nós, pregadores, temos a responsabilidade de levar o povo a se tornar discípulos de Cristo e verdadeiros adoradores de Deus, independentemente das circunstâncias que nós vivemos. Existe pregação que diz que Deus ele não humilha, Deus ele não prova, né, o seu povo, mas a Bíblia nos mostra totalmente ao contrário, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2, que o próprio Deus diz que faria com que o povo de Israel se lembrasse dos 40 anos que eles atravessaram, né,
o deserto, e Deus ali os humilhou, Deus permitiu que eles tivessem fome, passassem fome, e Deus provou o coração deles. Por que, irmãos, ele provou? Por que Deus humilhou? Por que Deus permitiu as provações na vida de Israel nesses 40 anos? Para que fosse revelado o que estava contido dentro do coração daqueles que diziam que serviam a Deus. Porque dizer que servimos a Deus quando tudo está bem é fácil. E no momento da provação, e no momento em que Deus nos coloca na bigorna, quando nós somos forjados, a nossa fé é forjada na fornalha de fogo, né? Para ser provada. Qual é a manifestação que nós temos quando somos provados? Então, as provações que Deus permite chegar a nós, né? Elas fazem com que nós venhamos manifestar de verdade o que sentimos dentro do nosso coração a respeito de Deus, o quanto nós cremos nele, o quanto nós confiamos nele e quanto esperamos nele. E a maioria, uma boa parte, vamos dizer assim, dos cristãos são reprovados nessa área, né, irmãos? Então a pregação do Evangelho tem que trazer o homem para o centro das Sagradas Escrituras, e estando no centro das Sagradas Escrituras, as pessoas precisam enxergar Cristo e esse crucificado. A mensagem pregada, proclamada na Nova Aliança, no Novo Testamento, ela se inicia com Jesus, com João Batista falando sobre arrependimento. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele fala sobre arrependimento. A igreja primitiva, quando Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra, e a palavra dele foi arrependimento. A ordem, a basilar da pregação é arrependei-vos, é arrependimento. Não servimos a Deus para sermos abençoados, servimos a Deus porque Ele nos tirou debaixo da sua ira, entregando o seu Filho no nosso lugar. E o que nós devemos é ser verdadeiros adoradores de Deus, independentemente de circunstâncias que nós possamos viver. Deus ele tem mostrado, irmãos, os falsos e os verdadeiros. Os falsos adoradores e os verdadeiros adoradores. Os falsos discípulos e os verdadeiros discípulos. Os falsos servos e os verdadeiros servos. Os que são e os que não são. Então, quando nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento é responsabilidade de quem ministra, que precisa entregar a completa revelação com toda a sua clareza, profundidade e eficiência. Então nós temos muita gente que gosta do microfone e do púlpito da igreja, mas não estão comprometidos ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Não estão comprometidos com o ministério da oração, da consagração, da separação, né? Não se permite investir tempo no decorrer do seu dia para um bom estudo das Sagradas Escrituras. Muitos até copiam mensagem de YouTube, mensagem de outros pregadores, sermões de outros pregadores, e a gente vê isso nitidamente na igreja. Portanto, eu convido a você a me acompanhar no decorrer desse tempo, toda segunda, quarta e sexta. Eu estarei gravando vídeos e lançando na segunda, na quarta e na sexta, sempre com um tema diferente, para que nós possamos desenvolver o ministério da palavra e ter um púlpito de uma igreja saudável. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus, e eu peço para você se inscrever no canal. Eu não ganho dinheiro com isso, não é monetizado o meu canal, graças a Deus.
eu faço isso por amor à obra de Deus, eu faço isso porque eu fui vocacionado a fazer. Que Deus os abençoe, um grande abraço, fique com Deus.